Olá, meu caro aluno, muito prazer em recebê-lo. Estamos diante de um tema, acentuação gráfica, um tema que nós poderíamos imaginar uma língua portuguesa sem regras de acentuação? Claro que sim. Quando tudo isso começou, lá no início do século XIX, no início do século XX, foi ali no início do século XX, em 1910 e daí por diante, que Brasil e Portugal travaram acordos ortográficos, até que um dos acordos passou a vigorar no Brasil. Naquela época, por exemplo, Monteiro Lobato, um famoso literato, ele, nos seus artigos, nas suas publicações jornalísticas, frisava: para que essa besteira de acentuação no português? Então, no início do século XX, quando as coisas estavam ainda se destinando a como seria a regra de acentuação, Monteiro Lobato criticava a acentuação que estavam tentando nos impor com as novas regras que ali, no início do século XX, planejavam estabelecer para o português. Ele citava o inglês, citava o italiano, falava que é possível viver sem acentuação. E hoje, você que aí vive no mundo do concurso público sabe muito bem disso. Seríamos mais felizes se não houvesse mais um conjunto de regras para estudar, para aprender. Monteiro Lobato tinha razão. Mas, em 43, o acordo passa a viger no Brasil. Regras de acentuação passam a existir. Em 1971, as regras de 43 foram tão absurdas e abusivas que em 71 houve a necessidade de uma simplificação. Diminuíram as regras de acentuação. E, com essa nova ortografia contemporânea a todos nós, com essas novas regras que já vigoram normalmente no português, temos uma nova redução. Então é bacana você ter essa visão histórica, que houve uma polêmica inicial lá atrás, até se questionando a razão do acento. Enfim, em 43, regras e mais regras. Em 71, uma simplificação dessas regras. E, nos anos que seguiram, que vão desaguar nos anos em que vivemos aí a nova ortografia, em que há uma nova simplificação. Tanto que o trema deixa de existir, a acentuação dos verbos dem, leem, vêm, são acentuações que não existem mais. Então, com a nova ortografia, que passa a viger no português desde 2009, desde 2009 até 2016, as leis conviviam, a lei antiga com a lei nova, e a partir de 2016, só temos a nova ortografia. Então, nós falamos, professor, não está sabendo. Saiba que ideia, se você colocar um acento, você erra na língua portuguesa. Professor, vou escrever voo, não coloque mais acento. Então, com a nova ortografia, muitos acentos que aprendemos lá na infância deixam de ser aplicados agora na nova ortografia. A minha filha, por exemplo, de 7 anos, ela não vai ter essa vivência que nós tivemos, de ter boa parte da vida estudado e aprendido regras que tivemos que abandonar no decorrer da vida. Tá bem? Vamos dar uma olhadinha o que vigora no português de hoje. Vamos lá. Vamos à lousa para as regras de acentuação gráfica. Para que você domine a mecânica da produção das regras de acentuação gráfica, é importantíssimo você ter em mente que tudo aqui passa pelo conceito de sílaba. Então, saiba fazer a separação. Tudo que nós vamos trabalhar aqui exigirá a separação silábica. Observe qual que é a tônica. Tá bem? Aprender a separar e observar a tônica são pressupostos. Então, quando falamos em acentuação gráfica, pense de forma silábica. Projete separação, projete a sílaba tônica. São atitudes
que vão gerar uma competência diferente, principalmente a separação silábica, tá bem? Em uma das separações silábicas que você vai ter problema na tua vida, talvez ocorra diante de uma situação em que o encontro vocálico, o encontro de duas vogais na língua portuguesa, quando duas vogais se encontram, há um impasse. Vou separar sílabas. Tenho duas vogais. Professor, o que eu faço com isso? Então, é muito importante observar, vamos voltar na lousa. Perdão. É muito importante observar que quando tivermos um encontro vocálico, o português te traz duas possibilidades de uso. Ou essas vogais ficam juntas e passaremos a ter um ditongo, ou essas vogais se separam e nós passaremos a ter um encontro vocálico denominado hiato. Então, ditongo é a hora em que as vogais se encontram e na separação silábica, elas se mantêm juntas. E quando houver o hiato é porque houve encontro vocálico e quando for projetar a separação silábica, há então a separação de duas vogais. Quando você usa, por exemplo, uma palavra como sai e sair, é óbvio que há uma diferença, percebemos a diferença. Agora, a palavra sai, você não pode separar. Aqui nós temos uma pronúncia única, esse encontro vocálico conserva esse I junto do A, e isso caracteriza um ditongo. Nesse encontro vocálico, temos um ditongo. O A será considerado uma vogal e o I, nesse encontro vocálico, precisa ser renomeado, né? Quando nós temos um ditongo, uma das vogais, a mais fraca, é renomeada para o nome de semivogal. Então, semivogal só ocorre quando ocorre o ditongo ou tritongo, que agora não vem ao mérito. Então, quando você pensar em semivogal, é porque você também está pensando em ditongo. Há duas vogais, você projeta a separação silábica, mas na hora que você pensa na separação silábica, o A e o I saem numa pronúncia só. Sai, sai. Você não fala sair, você fala sai. Então, essa pronúncia junta, essa pronúncia unida, faz com que você entenda que o A e o I não se separarão. Há uma pronúncia única. Há uma pronúncia em que o A e o I se dão no mesmo instante. E é nesse momento que você observa que, diante de um encontro vocálico que não se separa, teremos a classificação do ditongo. E no ditongo, a mais forte é a vogal, a mais fraca é renomeada como semivogal. Então, nesse caso aqui, do sai, o A é a vogal e o I classificada como semivogal. Já na palavra sair, nós falamos separadamente. Há dois impulsos, sa, i. E diante dessa separação, sa, i, nós temos ali a caracterização do hiato. Então, antes de entrar nas regras da acentuação, o que você precisa saber? Está ali na lousa. Precisa pensar em separação silábica. Tudo que virá daqui por diante terá mais coerência se a tua cabeça processar as palavras em análise separadamente. Pensar na palavra em sua composição silábica. E dentro da separação silábica, qual que é a forte, qual que é a tônica, tá bem? Já quando houver o encontro vocálico, a separação silábica vai enfrentar uma dificuldade. Porque há encontros vocálicos em que pronunciamos as duas vogais juntas.
E há encontros vocálicos que nós pronunciamos as duas vogais separadamente. A gramática olhou para isso e falou, opa, esse daí que você pronuncia junto, vamos chamar de ditongo. E esse que você pronuncia de forma separada, vamos chamar de hiato. Então, um problema que vai surgir na hora da separação silábica é o encontro vocálico. E aí ele poderá ser ditongo, se eu pronuncio em um impulso só, ou é um hiato, pronúncia em que se dá separadamente, cada um em um impulso distinto. Ditongo e hiato é uma concepção importante para quando na separação silábica duas vogais se encontrarem. Em alguns momentos, isso será importante para entender melhor a regra. Tá bem? Vamos à lousa, então, para observar que essas informações que estão na lousa, elas são pressupostos para você entender as regras de acentuação gráfica. Tá bem? Separação silábica, sílaba tônica, ditongo e hiato. São conceitos que vão esclarecer muito do que é a dificuldade, em alguns momentos, na acentuação gráfica. Tá legal? A acentuação gráfica ela tem uma divisão muito evidente que se dá por meio de 2 blocos de aprendizagem. Ok? Há um primeiro bloco de aprendizagem que são as regras gerais, que vão atender a imensa maioria das palavras. Imagine que os estudiosos olharam para o nosso idioma e falaram, o que nós temos mais? E aquilo que temos mais, eles organizaram de uma maneira perfeita. Né? Então eles olharam para a quantidade e pensaram em uma forma econômica. Pensaram de uma maneira prática. E depois, num segundo bloco, ao atendimento a algumas palavras que fogem da regrona geral, da grande regra, e vão receber acento para, por exemplo, marcar o hiato, para caracterizar um ditongo aberto, para ser um acento diferencial. Então, são regras que eu tenho que entender que vão atender demandas específicas. Então, nós teremos 4 regras gerais e 4 regras especiais. São 8 regras no total, 4 regras gerais, 4 regras especiais. E como nós sabemos, toda regra especial se sobrepõe à regra geral. Eu tenho que analisar a regra especial, né, no mundo dela. Não adianta eu querer levar a regra geral para a regra especial. Tá bem? Notem que quando no direito se tem, por exemplo, né, um estatuto da criança e do adolescente, essa produz lei especial. Então, quando um ser humano adulto pratica um crime, ele está enquadrado em um tipo de artigo. Mas quando é um adolescente que pratica o mesmo crime, ele será enquadrado em outro artigo, porque há uma lei especial. Não adianta querer aplicar a lei do adulto naquele que está protegido em uma lei especial. Tá bem? Isso também vai se dar dentro das regras de acentuação. Há a regra geral e há as regras especiais. Então, vamos à lousa para enxergar as regras gerais. Tá bem? Vamos à lousa para aprender as regras gerais. Regras gerais. As regras gerais são aquelas, principalmente as 3 primeiras, que têm como referência a sílaba tônica. Né? A regra da proparoxítona, paroxítona e oxítona são 3 regras que levam em conta a sílaba tônica. Por isso que essas regras, desde o primeiro dia em que a regra de acentuação passou a vigorar, isso nunca foi alterado. A regra 1, regra 2 e regra 3, ela ficou imune a todas as alterações que houve. Então é um momento importante para você entender que elas são, né, presentes e inalteradas exatamente porque elas estão no que é o mais comum do português, que é a sílaba tônica. Uma regra que nesse primeiro momento se organiza pela sílaba tônica. A 4ª regra que nós vamos ver, ela trata da monossílaba
tônica. Monossílaba tônica. Porque na monossílaba não dá para localizar qual é a sílaba tônica. Ela só tem uma sílaba. Então ela vai ter uma regra para si muito especial. Tá bem? Para ser oxítona, tem que ter mais de uma sílaba e a última é a tônica. Para ser paroxítona, a penúltima sílaba é a tônica. Para ser proparoxítona, a antepenúltima sílaba é a tônica. Ok? Então vamos olhar direitinho as 3 primeiras, porque elas são fundamentais dentro da nossa aprendizagem. As 3 primeiras regras contêm a maioria das palavras do nosso idioma. E por isso que elas são super organizadoras. Eu preciso entendê-las antes de qualquer outra. Das 3, proparoxítona, paroxítona e oxítona, a número 2 é a que tem volume. A regra 2, a paroxítona, é a que mais tem na língua portuguesa. Só, professor, qual que é a sílaba tônica mais comum? Paroxítona. Para onde você olhar, é paroxítona. Vou citar rapidamente aqui o que eu estou vendo, tá bem? Então nós temos papel, né? Papel, aqui, comecei pela errada. Papel é oxítona, perdão. Então nós temos caneta, nós temos mesa, cadeira, porta, parede, teto, tapete, aluno, né? Tudo que você olha, para onde olha, lousa, né? Quase tudo que nós temos aqui na classe é paroxítona, tá bem? Você vai trazendo quadro, né? Tem o quadro aqui, paroxítona, tá bem? Você tem o trinco, tem a fechadura, tem a chave, tudo paroxítona, tá bem? Então a gente percebe que para onde você olha, em qualquer lugar que você esteja, há inúmeras palavras paroxítonas, que em quantidade tem muito mais que proparoxítona, tem muito mais que oxítona. Então os caras falaram, calma lá, vamos começar então pelas paroxítonas. Vamos começar pelas paroxítonas. E quais são aquelas paroxítonas que mais temos no português? Daí o cara vai te dizer assim, ó, o que mais temos no português é paroxítona terminada em A. Sala, porta, caneta, né? Paroxítona terminada em A, nós temos aos montes, tá bem? Paroxítona terminada em E, parede, tapete. Paroxítona terminada em E, tem aos montes. Paroxítona terminada em O, por exemplo, teto, né? Caderno. Paroxítona terminada em O, tem aos montes. Então eles chegaram assim e falaram assim, opa, vamos pensar nisso. Se essas são as que mais temos, não vamos acentuar. Não vamos acentuar. Então, paroxítona terminada em A, terminada em E e terminada em O, não acentuaremos. Daí os estudiosos que montaram essa regra, logo perceberam que em toda conjugação verbal, são milhares de verbos que nós temos no português, e esses milhares de verbos, em várias vezes durante sua conjugação, vão formar paroxítonas terminadas em AM, paroxítonas terminadas em EM. E eles falaram assim, então tá aí. Vamos fechar nas paroxítonas que temos em grande volume e não vamos acentuar. E daí nasce o seguinte, vamos lá. É aí que você observa que as paroxítonas terminadas em A, E, O, em e an, bem como seus plurais, o an, a M não tem plural, não são acentuadas devido ao volume que essas palavras têm no português. Então, em nome de uma economia, uma palavra como sala não é acentuada no português. Uma palavra como forte, paroxítona terminada em E, não é acentuada. Uma palavra como carro,
paroxítona terminada em O, não é acentuado no português. Uma conjugação, uma forma como jovem, paroxítona terminada em EM, não será acentuado no português. E quando você usa um verbo como estudam, paroxítona terminada em AM, também não acentuamos. Localize que isso demonstra a nós quantidade. Como é o que mais temos, não recai nesta que mais temos a acentuação. Por isso que a regra das paroxítonas que nós estudamos no dia a dia, ela traz uma visão muito simples. Vamos àquilo que acentuamos. Agora, as paroxítonas que acentuamos, primeiro ocorre aquela necessidade por uma questão de pronúncia. Então, quando é terminado em L e terminado em ditongo, não tem o que fazer. Então, numa palavra como amável, você acentua, a acentuação, porque é uma paroxítona terminada em L. E aí a gente percebe, é uma questão de pronúncia. Senão essa palavra vai ficar amável. O mesmo ocorre com ditongo, quando você usa uma palavra como série. Paroxítona terminada em ditongo também será acentuado. Tirando essas duas, o restante será o mundo exótico das paroxítonas. Paroxítona terminada em R será acentuada, pois uma palavra, por exemplo, como âmbar, paroxítona terminada em R, elas são pouquíssimas na língua portuguesa. Você precisa cavalcar a memória para trazer à tona 1, 2, 3. Uma paroxítona, vamos colocar aqui, terminada em U, terminada em X, terminada em I, terminada em E, N, terminada em ão, em an, som nasal, terminada em P, S, A gente começa a perceber, então, que paroxítonas com essas terminações não serão acentuadas na língua portuguesa. Aqui no caso, com U ou US, I ou IS, ão ou ãos, an ou ans. E aí nasce, então, palavras como Vênus, uma palavra como ônix, uma palavra como lápis, uma palavra como hífen, uma palavra como órfão, ou uma palavra como órfã, bíceps, paroxítona terminada em PS, bíceps. É nesse momento que a gente se depara com aquilo que é raro, raríssimo na língua portuguesa. Seria ótimo que você tentasse lembrar de quantas paroxítonas terminadas em I você tem na memória, quantas paroxítonas terminadas em U. Tenta lembrar aí, paroxítona terminada em X. Você lembra de uma? De duas? Se lembrar de 3 é um milagre, lembrar de 4 é uma coisa superior. Se você lembrar de 5, você não é normal. Não é lindo isso? 5 paroxítonas terminadas em X. Não vem na memória de jeito nenhum. Então, as paroxítonas acentuadas, elas são aquelas que são ou terminada em L de tongo, que é uma necessidade de pronúncia, ou porque a terminação, como nós estamos vendo nessa lista, é a terminação da raridade. É a terminação do que não é comum na língua portuguesa. Ok? Então a gente percebe que a regra, ela teve essa dupla organização. Acentuar por uma necessidade de pronúncia e pela raridade, e acentuar, aliás, não acentuar aquilo que tem em grande quantidade. E isso que tem grande quantidade é muito bacana para você entender, que vai esclarecer
a próxima regra. Se na paroxítona não acentuamos as terminadas em A, E, O, EM e AN, os caras falaram assim, então calma lá, vamos pensar assim. Resolvemos o problema das paroxítonas, pensando em volume, pensando em quantidade. Aqui tem mais, não recai acento, ok? Eles falaram assim, e agora? Agora nós temos que pegar ou a proparoxítona ou as oxítonas e trabalhar um contraste, uma oposição com a regra das paroxítonas, para que não houvesse confusão. E daí eles falaram assim, o que tem mais? E é lógico que se foi para o lado das oxítonas. As oxítonas em volume vêm em segundo lugar. E aí eles criaram essa rivalidade entre a regra da paroxítona e a regra da oxítona. Elas trazem entre si um espelho. O que você faz em uma, reflete ao contrário na outra, né? A hora que você vê no espelho, você mexe a mão direita, mas lá parece que é a mão esquerda. É isso que vai acontecer entre essas duas regras. O que você acentua em uma, não acentua em outra. Vamos à lousa para observar isso. Acompanhe comigo. Ó. É aí que é importante você entender que, se nas paroxítonas você não acentua sala, vamos colocar dessa maneira, ó. Se você não acentua uma palavra, por exemplo, como ele baba, paroxítona terminada em A. Aqui eu entendo então que na regra da oxítona, uma palavra como babá, ela será acentuada. E aí você tem a clara oposição que o que eu acentuo em uma, eu não acentuarei na outra. Não é? Quando você tem, por exemplo, ele bebe, paroxítona terminada em E, nós não acentuamos. Mas quando você disser o bebê, obrigatoriamente vai acentuar. Então há um contraste evidente. O que eu acentuo em uma, não acentuo na outra. Por isso que forro eu não acentuo, mas forró, obrigatoriamente eu acentuo. Se aqui você diz, amem uns aos outros, lá você vai dizer, amém, acentuando. Então, a regra nasce numa justeza maravilhosa. Se aqui, por exemplo, você acentua revólver, paroxítona terminada em R, lá em revolver, revolver a terra, no verbo revolver, não caberá a acentuação. O que cabe de acento em um, não caberá de acento no outro. É um equilíbrio perfeito. O que se dá em uma, não se dará na outra, e vice-versa. O que eu acentuo na paroxítona, não acentuo na oxítona, e vice-versa. E aí que você vê a matemática dessas duas regras, né? Uma se opõe claramente à outra. Ah, professor, e o AM? O AM está na paroxítona, mas não tem na oxítona. Essa terminação não aparece nas oxítonas, tá bem? Mas vocês viram o contraste? E é isso que eu queria que vocês entendessem. Há uma cultura gramatical que, conversa com essa cultura linguística, essa cultura de estudar o idioma, de formular regras para um idioma. É bacana a hora que você enxerga que há uma lógica, que a regra não é à toa, não é? E aí nós chegamos a uma conclusão fundamental. Qual que é a conclusão fundamental, gente? Que das 3 sílabas tônicas que nós temos, proparoxítona, paroxítona e oxítona, eles falaram, vamos olhar primeiro para a paroxítona, porque é o que tem mais. Depois, vamos contrastar a regra 2 com o grupo 3, que é o grupo das oxítonas. Então, elas funcionam, de uma maneira especular. O que acontece com uma, não acontece com a outra, há um reflexo entre elas.
E daí sobrou a regra 1 das proparoxítonas. E como o contraste já tinha sido feito entre regra 2 e regra 3, a regra 1 não restou mais nada. É aí que os estudiosos falaram, então, para a regra 1, vamos criar uma regra geral. Vamos criar uma regra em que todas serão acentuadas. Não é assim? Vamos olhar na lousa, então, para observar exatamente isso, gente. O que eu estou falando aqui, e você está observando de uma maneira, né, não muito passo a passo, tá bem? Eu diria assim, se você quiser observar a regra com calma, é bacana, pega uma gramática e veja como a gramática, seja ela qual for, dificilmente dá essa visão de que essas três regras dialogam entre si. Elas conversam uma com a outra. É por isso que nas proparoxítonas todas são acentuadas. Nas paroxítonas não acentuaremos as terminadas em A, E, O, em e an, e seus respectivos plurais. E nas oxítonas, sim, vamos acentuar as terminadas em A, E, O e em. Não é o AM ali colocado porque não tem. Sacaram que matemática linda ocorre nesse momento? E assim, as três sílabas tônicas têm a maior harmonia da face da Terra. Sacaram que sincronismo bonito? Fechar o foco em duas, e na terceira, que não tinha mais o que fazer, acentua todas. Tá bem? Proparoxítona, paroxítona e oxítona trazem um conjunto de harmonia em que as regras se fecham entre si e produzem uma lógica. Que é lindo quando você diz, ó, antes eu enxergava como uma coisa que me impuseram, professor. E não, é lógico que além da imposição, há uma imposição porque regula, né? Produz uma regra lógica, traz um conhecimento linguístico muito legal. Vamos à quarta regrinha. Regrinha número 4 envolve as mono. Então, as palavras que têm apenas uma sílaba tônica. As monossílabas tônicas. E aqui você acentuará as terminadas em A, E, O e seus respectivos plurais. Tá bem? Então, palavras que têm uma sílaba só tônicas, as terminadas em A, E e O serão acentuadas. É bacana que você leia uma gramática e veja essas regras no máximo de suas integridades. Mas não deixe de ver a lógica que existe entre a regra 1, 2 e 3. Nesse exato momento, você fala assim, professor, ok, essas são as 4 regras gerais e as regras especiais. Então, elas surgem no português para dar conta de problemas específicos. A cada uma delas há um fato e esse fato vai ser atendido na sua especialidade. Então, aí que eu tenho que entender que se encaixar naquela situação, ocorre acento, porque a regra é agora especial. Vamos entender a regra número 5. Para concurso público, a regra número 5 é a mais importante que existe. É a regra do I e do U tônicos. Tá bem? É uma regra que atinge o I e o U tônicos. A regra 5 é aquela que traz o I e o U, que serão acentuados quando? Quando tônicos, vamos colocar de forma mais íntegra, e U, acentuados quando forem tônicos. Isso é óbvio, né, gente? O I e o U vão ser tônicos. Quando na separação silábica, então você precisa projetar a palavra separando sílabas. Quando na separação silábica
o I e o U ficarem sozinhos ou com S, então a presença do S aí não atrapalhará, e, o mais importante, antecedidos de outra vogal. De outra vogal. Então é agora que você vai perceber que separar a sílaba é fundamental e observar que é uma situação em que esse I e esse U vão estar sempre, nesse momento da regra, antecedidos de outra vogal. Antecedidos de outra vogal. Ah, professor, o I e o U vão estar antecedidos de outra vogal. Ah, haverá um encontro vocálico, então. Não é? Se o I e o U, nesta regra, estarão antecedidos de outra vogal, é porque haverá um encontro vocálico. E esse encontro vocálico, se não receber acentuação, se não houver a incidência da regra número 5, esse I e esse U ficariam semivogais, formariam um hiato. Então essa regra vem para dizer a todo mundo que ali não há uma semivogal. Ali é um I e um U forte, um I e U que é vogal, que é tônica. Mas se eu não acentuar, ele será uma semivogal. Eu preciso acentuar. Vamos observar então, vem aqui comigo, ó. Se você pega a palavra paz, aqui temos um encontro vocálico denominado de tongo. Esse is é uma semivogal. Há um encontro vocálico ali que não se separa. Os pais da criança. Agora, quando nós usarmos país, temos ali um hiato. Mas se eu não colocar o acento nesse is, volta esse is à condição de semivogal, compondo um ditongo. Por isso que nasce essa regra do I e do U hiato. Né? O I e o U compondo um hiato. Então eles são tônicos, na separação silábica vão ficar sozinhos ou com S, tá bem? E, o mais importante, antecedidos de vogal. Então eu acentuo o país por causa da regra número 5. Eu acentuo o país por causa da regra número 5. Tá legal? Quando nós dizemos assim, baú. Por que acentuamos a palavra baú? Regra número 5. Na separação silábica, esse U fica separado, compõe então o hiato. Esse U é tônico, sozinho na sílaba e antecedido de vogal. Esse U é acentuado pela regra número 5. O mesmo ocorreria com a palavra saúde. Na separação silábica, esse U ficaria sozinho, antecedido de vogal e tônico. E por isso, cai na regra 5, obrigatoriamente acentuado. Agora, e se nós não acentuássemos baú? Viraria um ditongo, viraria bal. E se nós não acentuaríamos saúde? Viraria um ditongo. Esse acento é para marcar que é um hiato. E é específico para o I e o U nessas 3 simultâneas circunstâncias. Esse I e U tônicos, e sozinhos ou com S na sílaba, e antecedidos de vogal. Então é uma regra tão personalizada e incomparável. Porém, observem bem aqui, ó. Notem que ela ocorre na última sílaba, ela ocorre na penúltima sílaba. Saída, olhem lá, sa, i, da. E tônico sozinho na sílaba, antecedido de vogal. Esse is, acentuado na última sílaba, esse i, acentuado na penúltima sílaba. Então não é o lugar da sílaba, se é a última ou penúltima.
É claro que quando nós falarmos em antepenúltima sílaba, falamos na única regra absoluta que ninguém ultrapassa. Né? Na antepenúltima sílaba só cabe uma regra, que é da proparoxítona. Aí ela ultrapassa todas. Nenhuma confronta com a regra número 1. A número 1 é absoluta. É a regra da proparoxítona. Agora, a regrinha, né, número 5, é uma regra que pode ocorrer na última sílaba ou na penúltima sílaba. Porque não é a posição da sílaba, e sim esse trio de elementos que precisam ocorrer simultaneamente. Então, se há uma regra muito aplicada em concurso público, estamos falando dela. É a regra número 5. Vamos à lousa para um exemplo. Acompanhe comigo. Ó. Nós vamos projetar agora uma questãozinha que você observa que é muito interessante. Olha lá. Assinale a alternativa em que a palavra tenha sido acentuada seguindo a mesma regra que saúde. Então, você vai ali na saúde e já fizemos essa análise. Você sabe que é a regra número 5. É a regra do I e do U tônico. Em qual alternativa encontramos a resposta correta? Indústria? Licitatória? Aí, até ou tem? Qual das 5 alternativas traz a mesma regra que saúde? Resposta correta, letra C. A regra C, a regra 5, reaparece na letra C. Ou seja, temos aqui a I, em que o I é tônico, na separação silábica aparece sozinho na sílaba e vem antecedido de outra vogal. Isto é a regra do I e do U, isto é a regra número 5. Ah, professor, eu coloquei na letra A. Errou, porque a letra A é a regra 2. Paroxítona terminada em ditongo. Paroxítona terminada em ditongo. Regra 2, na letra A e na letra B. Na letra D de dado, R3. Até é uma oxítona terminada em E, igual café. Oxítona, porque tem mais de uma sílaba. Apesar da palavra ser pequenininha, ela tem 2 sílabas, então ela não se encaixa na R4. É uma oxítona terminada em E, e o tem acentuado está na regra número 8. Regra número 8. Sacaram, gente? Como acerta uma questão desta no concurso público? Como que uma palavra como saúde, que vem com U tônico acentuado, no meio da palavra, e a mesma palavra que está na regra ali é o AI, que recebe acento na última sílaba e ainda aí é o I. Né? Aí, saúde e aí estão na mesma regra. Estão percebendo que quando eu vou para o concurso, se eu vou abastecido com aquilo que eu aprendi durante a vida, é normal que a banca sobreponha, ultrapasse, crie armadilhas em que eu não consigo entender qual que é a real intenção da banca. Né? Então ali a gente percebe que é algo que vem com o intuito de nos enganar, de nos induzir a erro, de jogar lá na palavra indústria. Pois a palavra indústria e a palavra saúde, em relação à imagem, é a mesma imagem. Não ocorre, porém, a mesma regra. A imagem é parecida, mas a regra é diferente. Tá bem? Voltemos à lousa, então, para observar que essa regra número 5 é uma das mais importantes para concurso público. Pois ela concorre com a regra 2, ela concorre com a regra 3, criando confusões. Tá legal? A regra número 6 é muito simples, é a regra que ocorre nos ditongos abertos EI, OI e EL. Esses ditongos serão acentuados desde que eles ocorram na última sílaba. Na última sílaba. Tá bem? Então, quando você pega uma palavra como hotéis,
hotéis. Esse ditongo é acentuado porque esse ei recebe acento, já que se encaixa na regra número 6. É o ditongo aberto, né? O ditongo aberto. Se você pega uma palavra como faróis, esse óis na última sílaba é acentuado, é um ditongo aberto, né? E estando na última sílaba, será acentuado. Chapéu, esse el na última sílaba, tá bem? Exige de nós a regra de acentuação. Então a regrinha 6 é uma regrinha que ficou extremamente diminuta e em concurso público oferece pouca confusão, já que a acentuação ocorre em um lugar específico para três solitários ditongos, ei, oi e el. Essa simplificação diminui o impacto, não é? Deixaram de ser acentuados ditongos abertos, ei, oi, el, da penúltima sílaba. Essa é uma mudança que ocorre com a nova ortografia. Acentos diferenciais, né? Então a regra 7, acentos diferenciais, mantiveram-se os acentos nas palavras pôde, para se distinguir de pode, e no verbo por, para se distinguir da preposição por. Então a regra 7 é a regra que ficou extremamente diminuta. Ficaram, né, acentos diferenciais só em 2 palavras. E por fim, vamos dar uma olhadinha na regra 8, que é a acentuação dos verbos. Verbos ter, vir e ver, que no português assim ficam. Ele tem, mas eles têm. Acentuado para marcar distinção com a forma do singular. Ele vem, mas eles vêm. Com acento circunflexo para distinguir o singular do plural. E o verbo ver, ele vê, eles veem, com 2 es, observando então que são 3 verbos que trazem certa margem à confusão, mas diga para si que nenhuma forma desses 3 é igual. Todas as formas, as 6 formas que estão na lousa, são 3 verbos, 6 formas completamente diferentes. Não há como dizer, professor, me confundi. Não. O verbo ver, dobra os es, para que não haja confusão com o verbo vir. Então, quando eu digo eles vêm do verbo vir, eu nunca posso me confundir com eles vêm do verbo ver. Está tudo completamente diferente. Eu tenho que lembrar que o verbo ver dobra os es para que não haja confusão com o verbo ver. Tá legal? E para nós terminarmos, observem que esses verbos têm derivados e nos derivados a acentuação é um pouquinho distinta. Então, quando você pega um verbo como deter, convir e rever, a regra é a seguinte. Ele detém, agora com acento agudo, por causa da regra, né, das oxítonas, igual refém também, eu vou acentuar. E para que não haja confusão no plural, vem o acento diferencial novamente, indicando com circunflexo o plural para que não haja confusão. Convir, ele convém, acento agudo, eles convêm, acento circunflexo, distinguindo então na forma derivada o singular do plural. E o rever aqui, exatamente igual ao pai, ele revê, eles revêm com 2 es, seguindo então as formas do verbo ver, verbo primitivo, emprestando as formas para os derivados. Tá bem? É óbvio que nós não trabalhamos detalhadamente cada uma das regras, mas é bacana para vocês perceberem
que as regras gerais têm lá a sua matemática e nas regras especiais, atenção à regra 5, atenção à regra 8. A regra da acentuação dos verbos é fundamental na sua aprendizagem. Mas a regra 5, quando a questão for de pontuação, geralmente é ela que aparece para produzir as confusões. Tá bem? Procure um material didático para recompor a integridade de cada uma das regras e exercite. No meu blog, joambolognese.com, procure lá no tema acentuação, procure no tema revisão e você encontrará materiais que revisam a parte prática, bem como a parte teórica. Tá bom? Voltaremos em breve para discutir um novo tema de língua portuguesa para concurso público. Até lá!